Segundo o Código Penal, não é causa excludente de ilicitude a desistência voluntária, a legítima defesa, o estado de necessidade, o estrito cumprimento de dever legal e o exercício regular de direito. Para você, qual dessa opção não é uma excludente de ilicitude? Para começar, você tem que saber o que é uma ilicitude. Ilicitude é aquilo que contraria o direito. Ou seja, tudo aquilo que está no Código Penal e nas outras legislações que configura um crime, aquilo é uma ilicitude. Mas nós temos as excludentes de ilicitude. Aquilo que exclui aquele comportamento descrito como sendo um comportamento ilícito, também conhecido como excludente de antijuridicidade. Antijurídico é aquilo que é contrário ao direito. Então, assim, nós temos esse conceito de excludente de ilicitude. Para você compreender isso com mais completude, nós temos que falar um pouco do conceito de crime. O que é crime de acordo com o Código Penal brasileiro? O Código Penal, ele adotou a teoria tripartida de crime. Então, no conceito analítico de crime, que olha os elementos do crime ali, nós temos que o crime é composto de três coisas. O crime, ele é construído a partir de três bases. A primeira coisa é um fato típico, ou seja, algo que está tipificado, que está escrito como sendo um crime. A segunda coisa, então, fato típico é a primeira coisa. A segunda coisa é a antijuridicidade ou a ilicitude, ou seja, aquilo que é contrário ao direito. Então, nós temos um fato típico, nós temos um fato antijurídico e nós temos a culpabilidade. A culpabilidade está relacionada ao agente, aquele que comete o crime. Então, nós temos esses três elementos. Um crime é composto de fato típico, antijurídico e culpável. A partir disso, nós temos que entender cada um desses elementos. Por exemplo, nós temos no fato típico outros quatro elementos que fazem parte do fato típico, que é a conduta. Todo fato típico ele tem uma conduta, ele tem um resultado, ele tem um nexo causal e ele tem uma tipicidade. A conduta, nós temos que pode ser dolosa ou culposa. A conduta, ela pode ser por uma ação ou por uma omissão. Em relação ao resultado, nós temos o resultado naturalístico e o resultado jurídico. Em relação aí ao nexo causal, é o que liga aquela conduta àquele resultado. Ou seja, existe um elo entre a conduta que provocou aquele resultado. E a tipificação tem a formal e a material, é aquilo que está escrito como crime. Então, a primeira coisa que nós temos em um crime é o fato típico. A segunda coisa é a antijuridicidade, é aquilo que é contrário ao direito. Só que nós temos as excludentes de antijuridicidade. São comportamentos que, se enquadrar naquelas excludentes de antijuridicidade, nós temos que aquilo que a princípio era um crime deixa de ser crime de acordo com o direito. Por exemplo, matar alguém. Matar alguém é um crime, está lá no artigo 121. Tirar a vida de alguém é um crime tipificado, está tipificado como crime. Mas se a pessoa matar alguém de acordo com o que dá, um dos elementos da, da excludente de antijuridicidade, ele não mais vai ser considerado como alguém que tenha praticado um crime. Por exemplo, eu mato alguém em legítima defesa. Então, apesar de ter cometido um crime, eu não vou ser considerado um criminoso. Apesar de, em princípio, esse comportamento, matar alguém, ser um crime, eu não vou ter cometido um crime porque eu estava em legítima defesa.
Nós temos também como a excludente de ilicitude ou antijuridicidade, nós temos a legítima defesa. Eu posso matar alguém em estado de necessidade para proteger a minha própria vida, de acordo com a situação. Eu posso tirar a vida de alguém. Por exemplo, tá, o barco afundou, eu estou em alto mar e só tem lá uma boia. E eu não sei nadar e tem outra pessoa que também não sabe nadar. Alguém vai morrer. Então eu posso tirar a vida daquela pessoa para salvar a minha própria vida. Eu cometi um fato típico, mas eu estava em estado de necessidade. Nós temos também o exercício regular de direito e o estrito cumprimento do dever legal. São as 4 excludentes de ilicitude. E nós temos a culpabilidade, nós temos também as excludentes de culpabilidade, que é a potencial consciência da ilicitude. A culpabilidade está muito relacionado ao próprio agente. Então, uma delas é a potencial consciência da ilicitude. A outra delas é a imputabilidade. A pessoa, às vezes, mata alguém, mas ele tem um problema mental, ele tem um transtorno mental. Então, vai ser tratado de forma diferente também. E também a inexigibilidade de conduta diversa. Eu posso tomar uma atitude porque eu estou em uma situação que não se exige um comportamento, né? A inexigibilidade de conduta diversa. Então, nós temos aí o conceito analítico de crime sob o prisma da teoria tripartida, falando que o crime é composto de 3 elementos. Só para revisar, nós temos um fato típico, nós temos um fato antijurídico, nós temos um fato culpável. Então, nós temos esses 3 elementos. A questão fala assim, ó, segundo o Código Penal, não é causa excludente de ilicitude. Então, ele está falando do segundo elemento do crime, que é a ilicitude ou a antijuridicidade. E no artigo 23, vamos passar aqui para a legislação, vou te mostrar aqui, ó. O artigo 23 fala das excludentes de ilicitude ou antijuridicidade e fala que não haverá crime, não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de direito. Parágrafo único fala assim: o agente, em qualquer das hipóteses desse artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo. Essas partes aqui, ó, que está crifado, marcado aqui de laranja, são partes importantes. São partes em que o examinador normalmente tenta confundir o candidato. Então, é muito importante. Primeiro, conhecer a letra da lei e saber também os conceitos, né? Porque aqui, ó, tá falando, ó, segundo o Código Penal, não é causa excludente de ilicitude. Você precisa conhecer esse termo. Uma causa excludente de ilicitude são aquelas elencadas no artigo 23, que é o estado de necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de direito. Então, nós temos aí essa questão. Então, nós podemos já acertar, saber qual que é a certa, porque, ó, não é causa, então a legítima defesa é causa, então eu posso retirar ela. O estado de necessidade também é causa, o estrito cumprimento do dever legal também é causa e o exercício regular de direito também é causa, porque, né, está aqui, está elencada no artigo 23. Então fica aqui a desistência voluntária. Para você entender a desistência voluntária, você precisa entender o iter criminis, o caminho do crime. Porque o crime, ele tem lá o seu caminho, né? A sua produção. Nós temos, primeiro, no iter criminis, no caminho do crime, nós temos a cogitação, nós temos os atos preparatórios, nós temos os atos executórios e nós temos a consumação. Então, o crime, ele nasce na mente de alguém, ou seja, ele está ali pensando em cometer um crime e depois ele se prepara para cometer o crime. Vamos colocar ainda o exemplo do homicídio. A pessoa, para matar alguém, ele vai pensar assim: ah, eu vou adquirir uma arma. Isso são atos preparatórios.
Atos preparatórios é aqueles que você ainda não começou a executar o verbo do tipo penal, que é matar. Eu não comecei a matar alguém. Eu pensei, né? Eu estou na cogitação, depois eu comprei uma arma, eu passei para os atos preparatórios e depois nós temos os atos executórios e depois aquele crime se vai se consumar ou não, se for o homicídio com a morte daquela pessoa. No caso da desistência voluntária, é importante você saber a diferença de desistência voluntária e arrependimento eficaz, porque existe um ponto muito similar entre esses dois institutos. Tem alguns pontos muito similares. A primeira coisa que tanto a desistência voluntária como o arrependimento eficaz, a pessoa começa a executar o crime. Ele sai da cogitação, ele passa pelos atos preparatórios e começa os atos executórios. E no caso da desistência voluntária, nos atos do caminho, né, dos atos executórios, ele tem possibilidade de continuar o crime e ele desiste daquilo que ele começou a fazer e ele simplesmente para e vai embora. E no arrependimento eficaz, ele pratica todos os atos executórios e no final dos atos executórios, ele toma uma atitude, ele se arrepende, ele pega a situação e ele reverte a situação. Para você entender, eu vou te citar um exemplo. Vamos supor que uma pessoa começa a matar alguém. Ele compra, ele cogita em matar, ele compra uma arma, ele encontra essa pessoa e ele está com um revólver de 6 tiros. E ao encontrar essa pessoa, ele dá o primeiro tiro. E vamos supor que esse tiro acertou o ombro dessa pessoa que caiu no chão. E ele chega até essa pessoa, ao invés de continuar os atos executórios, ao invés de consumar aquele crime, né? Ou seja, ao invés de dar aquele tiro na pessoa para tirar a vida dela, ele simplesmente para os atos executórios. Ou seja, ele para de cometer aquele crime. Ele encerra ali e vai embora e a pessoa não morre. Então, nós temos essa na desistência voluntária. Em relação ao arrependimento eficaz, vamos supor agora que o cara começou a dar o tiro nessa mesma situação, só que ele não dá um tiro só. Ele dá os 6 tiros, ele acerta os 6 tiros na pessoa e a pessoa está prestes a morrer e ele se arrepende e ele pega aquela pessoa, ele coloca no carro dela, ele leva essa pessoa até o hospital e ele mesmo salva a vida daquela pessoa. Aí nós temos a figura do arrependimento eficaz. Então, assim, os dois, tanto a desistência voluntária quanto o arrependimento eficaz, a pessoa começa os atos executórios, só que ele não termina, ele impede a consumação. E outra coisa similar entre os dois é que eles não responderão pelo crime. Então não haverá crime também, entendeu? Se ele se arrepende, se ele desiste ou se arrepende, o crime que ele queria, com o resultado morte, por exemplo, ele não vai responder por homicídio, nem tentado. Ele não vai responder pelo homicídio, simplesmente não haverá o crime de homicídio. No entanto, ele vai responder pelos atos até então praticados, ou seja, as lesões corporais. Então vamos verificar aqui, tá aqui, ó, segundo o Código Penal, não é causa excludente de ilicitude a desistência voluntária. Então tá aqui, coloca como acertou, marca aí e vamos para a próxima questão, que é a questão aí número 7.